queridos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso programa Direito Azul. Conforme prometido, hoje damos sequência, finalizamos a parte de alquimia. Na semana passada, finalizamos com a parte de chumbo e ferro, os metais preciosos. Hoje seguimos com direito por sangue, com o nexo ali do ferro, que carrega o oxigênio no sangue, né? Então vamos fazer aí essa conexão. E conforme eu havia prometido para vocês, hoje temos uma parte histórica, a parte do conto de fadas, digamos assim. Eu me surpreendi porque eu não sabia da conjunção astrológica que nós temos no céu hoje. Então temos Áries posicionado no céu praticamente todo. Eu até anotei aqui para falar para vocês, eu me emocionei, confesso, ontem. Quem me segue nas redes sociais sabe aí os posts que eu fiz. Eu tinha prometido já alguns episódios de trazer a parte do conto de fadas, a história, né, a história de Tamar para vocês. Isso estava organizado para fazer no dia de hoje, finalizando a parte de alquimia. Mas eu não sabia da conjunção astrológica, já é o 4º episódio de O Direito Azul, que temos conjunções astrológicas muito importantes, desde que mudamos de horário o nosso programa, né? E a mudança de horário não foi uma decisão minha, foi uma decisão da rádio. Então é tudo muito sincrônico. Eu acabo que eu me vejo aí dentro daquela geometria, dentro daquela sincronicidade toda que eu já contei para vocês. Então isso para mim é muito relevante, isso mexe muito comigo. Nós temos Áries hoje posicionado no céu na Lua Nova em Áries, o Sol em si, Marte, Mercúrio, Saturno, Netuno e Quirion. Então, tudo em Áries. Então, nós vamos falar direito de sangue. Áries tem também a cor vermelha muito forte, né, dentro da simbologia, do arquétipo. E direito por sangue, vocês sabem, tem aí a história de Tamar. Eu vou contar para vocês, mas antes eu quero fazer alguns combinados. Nós vamos acertar alguns pontos, deixar alguns pontos redondinhos aí entre nós. Porque assim, gente, quando a gente fala de lembrança de vida passada, é um ponto muito sensível. Primeiro porque eu sempre tive, isso eu falo enquanto Tamires, né? Tamires Cardoso, Tamires Correia Cardoso. Eu sempre tive muito forte em mim que eu precisava me lembrar, que eu queria lembrar. Que eu precisava acessar lembranças de vidas passadas. Eu me meti a primeira vez em 2014 a fazer uma regressão sozinha na época. O Raziel já tinha me dito, né, não queira lembrar do que você pediu para esquecer. Isso foi muito forte para mim. Eu nem sabia que era o Raziel. O Raziel é o arcanjo que me acompanha desde a minha gestação. Ele é responsável pela minha integridade física e pelo trabalho mesmo, né? Pela minha missão encarnatória. Mas eu só fui descobrir o Raziel em si, ele só se apresentou para mim na canalização de O Direito Azul. Até então eu tinha esses insights, eu ouvia ele né, mentalmente, mas eu não sabia o nome dele. E essa primeira regressão que eu fiz nem foi a vida de Tamar. Eu acessei todas as minhas vidas passadas. Por decisão minha, a única que eu trarei a público é a de Tamar, tá? Por quê? Porque são todas identidades públicas e, de certa forma, famosas. Elas não são tão importantes quanto a de Tamar, porque Tamar precisa fazer parte, ela já faz parte do inconsciente coletivo, mas ela faz parte desse propósito do acordar, do regresso da consciência crística. Eu não tenho interesse em me expor mais do que o necessário. Na verdade, até por conta de neurodivergência, por questões de personalidade minha, né? Vocês sabem disso. Para um neurodivergente é muito difícil essa questão de exposição, apesar que a gente se dá muito bem, né, com a questão de masking e tal. Não é muito confortável para mim. Para mim, a invisibilidade sempre foi um luxo. Então, eu não pretendo ficar me expondo, ficar contando vidas passadas além do necessário, tá? E porque são todas muito públicas, eu não quero misturar as coisas. Então, Tamar é necessário, Tamar será trazida de volta, só. Então, a primeira que eu fiz foi a
A primeira regressão que eu fiz foi a mais dolorosa, mas eu sempre tive essa necessidade de buscar, de entender sobre vidas passadas. Mas até então, essa primeira experiência tinha ficado lá no meu inconsciente, no meu consciente, né? Tinha tido uma força muito grande emocional para mim. E estava tudo bem, até então. Então, foram 36 anos da minha vida, eu tenho 37, foram 36 anos da minha vida atuando ali pelo inconsciente, pelo cardíaco, só. E para mim estava tudo bem. No ano passado, isso faz um ano, meados dessa semana, faz literalmente um ano, que eu recebi o primeiro contato e eu estava jogando o meu tarô, o meu próprio tarô. Eu já tinha escrito Direito Azul é de 2021, eu já tinha lançado o tarô em 2023, e eu recebi uma canalização, e eu até fiz um post hoje, né, nas redes sociais, de Maria. Então, a primeira que se apresentou para mim foi Maria. E ela me disse, ela falou, olha, eu sou Maria, sua avó, e a partir de hoje a sua vida vai mudar. Eu falei, como assim Maria, minha avó, né? Enfim, a história começou a vir. Existia um episódio onde eu tive contato, literalmente, com os personagens da minha família, e as lembranças começaram a vir. Antes de eu contar a história para vocês, nós vamos fazer o seguinte combinado. Quando a gente fala de memórias, e aí existe todo um estudo dentro da psicologia, dentro da medicina e da psiquiatria e uma série de coisas, que já caracteriza a memória, né, a memória que a gente tem dessa vida, a memória em si, dentro de algumas atribuições. Então, é um tema sensível por natureza. Para mim, especificamente, para Tamires, traz questões emocionais. Então, não são apenas lembranças que eu tirei do nada. Traz uma carga emocional, porque eu tenho lembranças nítidas com carga emocional. Então, são lembranças detalhadas, nítidas, com carga emocional. Então, isso está diretamente ligada a questões da minha personalidade. Eu passei por todo o processo de individuação, o que a psicologia chama de processo de individuação. Então, eu integrei a identidade de Tamar à identidade de Tamires Cardoso, certo? Então, antes que as pessoas comecem a me cobrar na internet, em cortes, mas você não tem prova disso, mas você precisa se provar, se validar, mas você, de onde você tirou, mas não tem validação histórica, mas isso e aquilo. Primeira coisa, gente, eu não tenho que provar nada para ninguém. Ponto. Esse é o nosso primeiro combinado. Porque isso mexe com o meu emocional. Então, o que eu estou trazendo para vocês é uma questão de direito, tá? É direito da humanidade, isso veio para mim da seguinte forma, eles têm direito de saber da história que você acessou, você dirá para eles. Então, estou devolvendo a vocês um direito que vocês têm, que é o acesso a essas informações, certo? Este direito não vai esbarrar no meu direito, que é o direito à minha integridade emocional, à minha integridade psíquica. Então, antes de vocês fazerem comentários que não sejam gentis à pessoa de Tamires Cardoso, porque eu também tenho condições de me defender, eu também sou um ser humano encarnado, tá? Nós teremos aí esses combinados, ok? Então, eu não tenho que provar nem validar nada. Eu não estou aqui pedindo permissão, eu não estou aqui nada. Estou devolvendo direitos de informações que eu acessei e que até este ponto elas se fecham geometricamente, ok? Segundo ponto, a humanidade entrou em colapso. Em outras palavras mais curtas e grossas, vocês faliram. Essa é a realidade. Estão em guerra, estão em doenças, as instituições religiosas anularam e cortaram literalmente da história muitos pontos, omitiram muitos pontos históricos, suprimiram documentação, manipularam informações e fazem isso até hoje. Então, quem deve provas não sou eu, são outras instituições, e isso será cobrado, certo?
Terceiro ponto, inconsciente coletivo guarda a verdade original. Não apenas a nível de inconsciente, mas a nível de DNA, já expliquei isso para vocês também. Então, no momento em que eu passo a informação, as células de quem ouve, assim como aconteceu comigo, também acontecerá com vocês. Vocês captarão a verdade, certo? Isso é sentido. Vamos lá para a gente poder equilibrar o nosso tempo. Então, feito esses combinados, vamos ao Era Uma Vez. Era uma vez, há cerca de 2000 anos, uma criança nasceu nas proximidades de Belém. Vocês conhecem a história de Jesus. Ele recebeu a visita de 3 reis magos do Oriente, da Pérsia, especificamente da Pérsia. Um deles, apesar de ter vindo da Pérsia, tinha origem africana. Este rei, ele vai ter um destaque um pouco maior dentro da nossa história, porque foi Baltazar. Ele, além de ser, né, de origem africana, de pele negra, ele foi o rei, apesar da história não dizer isso, mas ele foi o rei que ofertou ouro para Jesus. Ele tinha muitas posses, tanto na região do sul da Europa, ali da Gália, antiga Gália, que hoje é o sul da França, como em outras regiões. E não só ele ofertou o ouro para Jesus, como ele financiou todos os estudos de Jesus. Jesus, ele tinha o equivalente ao mestrado, hoje em dia. Então, ele estudou muito, toda a vida, os estudos, né, todo o trabalho dele foi financiado por Baltazar. E Baltazar disse para ele, falou, olha, quando você finalizar a sua missão espiritual, você pode se mudar com a sua família para a região da Gália, onde você será meu herdeiro. Então, como Baltazar não tinha filhos, ele nomeou Jesus, né, meu pai, para ser o herdeiro dele. Só que, anos antes do nascimento de Tamar, Baltazar ganhou um sobrinho. Então, para não haver divergências de situação ali, de herança, de sucessão, a família de Tamar, eu vou narrar em terceira pessoa, de vez em quando é capaz de usar em primeira pessoa, porque as lembranças são muito fortes, tá? A minha família acabou organizando o casamento, né, o casamento de Tamar com o casamento do sobrinho de Baltazar. Então, nós crescemos juntos, né? Tamar e o sobrinho dele cresceram juntos e se casaram, tiveram 3 filhos, na verdade 4, a primeira gestação não funcionou, era a gestação de um menino, mas ela perdeu logo no começo, cerca de 4 meses. E depois teve 3 filhos que nasceram vivos, 2 meninas, uma mais velha, 2 meninas e um menino. Como o marido, apesar de Tamar ter a pele muito branquinha, o marido dela, de origem africana, né, negro, as crianças eram mulatas. E a mais velha tinha a pele bem mais escura. Então, ela teve 3 filhos, Tamar teve 3 filhos. E eles viveram uma vida mais tranquila. Eu vou focar mais na questão de Tamar por conta do nosso tempo, tá? Então, depois da crucificação, Madalena foge para o sul da França, grávida de 7 meses e meio. Eu contei isso já no episódio do dia 20/2. Vocês podem procurar isso no YouTube. Teve até um corte que a rádio fez, não por acaso, não por coincidência, mas fora do meu controle, foi postado ontem, que eu conto um pouquinho, né, dessa história. Ela foge depois ali do que vocês chamaram de Santa Ceia, ela foge para o sul da França, tem a crucificação, e depois ele vai com Maria para o sul da França também. E eu vou tentar não me emocionar com a história. Então, Tamar cresce, né, com o marido, ela tem os 3 filhos, eles vivem uma vida muito tranquila, eles são iniciados em todos os ensinamentos, tanto de Jesus quanto de Madalena. O marido dela é uma pessoa muito inteligente, muito assertiva, muito esperta e também muito gananciosa. Existiu uma série de questões sentimentais ali, de ego, de uma série de coisas. Num dado momento da vida deles, existe o afloramento de um sentimento de competição, talvez.
Só que Tamar não enxerga isso. Tamar é uma pessoa muito, muito pura. Ela vivia, na verdade, uma relação de manipulação, uma relação abusiva, mas ela não enxergava isso. Ela tinha um amor muito cego pelo marido. Então, ela não enxergava a relação abusiva. Ela acreditava cegamente no marido, apesar das exortações dos arcanjos, enfim. E existia um acordo, né? Existia um acordo para que o marido, então, acabasse com a vida da esposa e dos filhos, né? Para que não houvesse a linhagem. A ideia deles era que não existisse a descendência, que acabasse com a ideia da igreja e da descendência, da linhagem crística, da linhagem sagrada e uma série de coisas, e foi feito um acordo. Várias histórias foram criadas de tão forte que isso ficou no inconsciente coletivo. Então, o marido de Tamar concorda em fazer isso. E Tamar, apesar das exortações, ela ignora essas exortações. E ela confia cegamente no marido. O marido passa, então, a envenená-la com a ajuda de outras pessoas. Ela começa a desenvolver uma doença mental, porque ela era muito sensível, muito mediúnica. Ela começa a ter surtos. E ele a engana. Ele fala, olha, vamos viajar, né? Eu tenho vontades de, enfim, de fazer algumas coisas a nível íntimo. Ela cede e nesse inteirinho ele a engana. Só que Maria, a avó de Tamar, ela consegue salvar as crianças. Então, o que Tamar não consegue fazer para proteger as crianças, Maria faz. E Maria foge com as crianças para o Egito. E Tamar vai viajar sozinha com o marido. Nisso, depois de eles terem os momentos deles, o marido, então, envenena Tamar e a joga de uma torre. E ela morre. E Maria foge com as crianças para o Egito. E a partir disso, essas crianças passam a ter uma vida nômade. E são criadas de templos em templos. E são perseguidas o resto de suas vidas pelo pai. Tanto que quem adota essas crianças são os pais de Tamar. Por isso que a história diz que Jesus e Madalena tiveram outros filhos, né, de pele escura e tal. Na verdade, são netos. E isso foi feito para que as crianças pudessem ser protegidas. Então, quem salva, de fato, a linha rosa é Maria. Maria teve uma percepção que Tamar não teve. E a humanidade deve muito mais a Maria do que vocês imaginam. Moral da história, né? A linhagem sagrada se proliferou ao longo desses 2000 anos. Hoje, nós somos 90% da população mundial. Existem algumas questões em genética que ainda não foram descobertas. As pessoas me perguntaram muito a respeito do sangue AB, porque foi feito alguns estudos no sangue do sudário, enfim, e se os descendentes têm sangue AB. Isso até era uma das perguntas que eu precisava responder. Vocês têm que considerar o seguinte, gente, o objetivo sempre foi integração de todos no sangue. Então, quais são os tipos sanguíneos, tipagem sanguínea que a gente tem? Não tem só A, AB e B, a gente tem o O também. Então, se Jesus é o AB, que sangue seria o de Madalena, por exemplo? Né? Não faria sentido se a gente está misturando sangue e se precisa integrar todos. Não tem como os descendentes serem AB. Todos. Né? Nós misturamos, na verdade, todos os sangues. Então, a gente tem que parar com essa ideia de que só uma pequena porcentagem é o sangue especial. Não é assim, tá? Cada doação de sangue que foi feita, existiu aí uma mistura. Então, hoje, 90% da população mundial carrega o sangue crístico já. E cada doação, cada miscigenação que é feita, isso já existe essa alquimia, ok?
Eu não sei em que ponto acreditou-se ou ensinou-se que Jesus voltaria ou que apenas uma pequena porcentagem da população teria o sangue sagrado. Não é assim. Esse nunca foi o propósito. O propósito justamente foi que Jesus voltasse para a maioria, que o arrebatamento fosse para todos. Isso a nível de genética, isso a nível de sangue mesmo. E ao longo da nossa história, muito tentou ser feito para impedir essa miscigenação. Nós tivemos guerras, inclusive, para tentar impedir isso. A Segunda Guerra Mundial, existia esse conhecimento e tentou impedir isso. A história da raça pura e não sei o que, vocês conhecem, foi para tentar impedir miscigenação. Não deu certo, tá? Todas as tentativas restaram infrutíferas. Não há mais nada que possa ser feito para impedir o avivamento da igreja. Por que que o Brasil é a terra prometida, a terra do avivamento? Porque nós somos o lugar onde mais tem população miscigenada. Esse foi o lugar que foi escolhido para começar o avivamento, para começar o arrebatamento. Não é à toa que foi descoberto, que começou todo esse trabalho aqui. Eu estou tentando acelerar, eu estou pulando partes da história por conta do tempo. Eu vou tentar dividir esses episódios, essas histórias nos próximos programas, porque infelizmente a gente tem essa limitação. Eu fiz um resumo muito básico hoje, porque hoje foi o posicionamento do céu inteiro para o retorno da Tamar. E eu estou tentando equilibrar emocional com fatos, com história, com aquele nosso combinado. É um desafio para mim tudo isso, mas o trabalho mais importante é o nível de despertar de consciência. Principalmente o retorno da consciência crística. O conto de fadas não funciona se nós não lembrarmos de quem somos. Se nós não lembrarmos que a consciência crística precisa ser lembrada. Isso dentro de cada um de nós. Dentro de cada um de nós. De novo, nós somos todos juntos o mesmo Deus. Essa foi a mensagem de 2000 anos. Isso foi manipulado. Isso foi manipulado por interesses de dominação. E nós precisamos remover isso do nosso inconsciente, das nossas células, com a máxima urgência. Não esperem nada de fora, tudo vem de dentro. Certo? Na semana que vem nós falaremos mais sobre isso, mas Tamar está devolvida para a humanidade oficialmente. Não a percam, tragam ela de dentro para fora a partir de agora. Não só das minhas memórias, mas das células de vocês. Certo? Eu não vou tirar o tarô hoje, mas existe uma tiragem de tarô para todos os signos que vai sair no site da Vibe Mundial agora às 4 da tarde, tá bom? Acabei de confirmar com a Vivi. 4 da tarde hoje saiu uma tiragem de tarô para todos os signos para a semana que vem, ok? Gente, sexta que vem estaremos de volta com mais fragmentos da nossa história, ok? Excelente final de semana para vocês, um beijo e até sexta que vem.